Boa noite para todos nós. Boa noite. Boa noite, Luci. Seja muito bem-vinda. Nós somos muito habituados dentro da casa espírita a falarmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre suas parábolas, sobre as passagens de sua vida. Mas hoje eu gostaria de comentar sobre uma passagem da história de um outro grande mestre que a Terra conheceu. Eu queria contar um pouco de uma história que teria acontecido com Buda, Siddhartha Gautama. Os seus historiadores contam que, num dado dia, o Buda estava meditando debaixo de uma árvore, próximo de um vilarejo. E ali, recolhido nas suas preces, nas suas meditações, ouviu-se então dentro do vilarejo um grito desesperado de mulher. Era uma moça jovem que corria pelas ruas do vilarejo, carregando no colo aquilo que parecia ser uma criança. Ela estava profundamente desesperada e gritava que ela havia dado de mamar para a criança no meio da mamada parou de sugar e não estava mais respirando. E ela queria que alguém acordasse a criança. E ela corria pelo vilarejo gritando, e as pessoas iam ao encontro dela, tiravam os panos e diziam: mas a criança está morta, não tem como acordar. A criança morreu. E ela dizia: o meu filho não está morto, o meu filho não está morto. E corria pelas ruas gritando, procurando por alguém que pudesse acordar o seu filho. E foi fazendo esse tipo de busca de alguém que pudesse acordar a criança, que ela foi saindo do vilarejo exatamente na direção do Buda. Ela foi andando exatamente na direção de onde ele estava meditando. E quando ela se deu conta, ela estava bem próxima do Buda. Então ela disse: ele vai me ajudar a acordar a criança. Então ela chegou próximo do Buda e disse: Buda, por favor, me ajude. E o Buda, saindo da meditação, perguntou a ela: o que houve? É meu filho. Buda então se levantou, puxou os panos e viu que a criança estava morta. Ele perguntou: o que é que você quer? Eu quero que a minha criança acorde, porque ela dormiu e não está querendo acordar. Acorde o meu filho, por favor. E o Buda disse: olha, nós vamos poder acordar sim seu filho, mas tem uma condição para isso. Você precisa dar para esta criança o chá da mostarda sagrada. Você vai pegar a árvore da mostarda, vai tirar as folhas, vai fazer um chá e vai dar para ela o chá da mostarda sagrada e a criança vai acordar. Ai, Buda, muito obrigado, muito obrigado. E onde eu encontro essa mostarda sagrada? E o Buda disse: a mostarda sagrada só nasce nos lares aonde a morte nunca entrou. Volte para o vilarejo e encontre a casa onde a morte nunca fez uma visita, e ali você terá a mostarda sagrada. Ela então correu para o vilarejo, bateu na primeira porta e perguntou: nesta casa tem pé de mostarda? E o dono da casa disse: sim, nós temos um pé de mostarda. Mas aqui alguém já morreu? O dono da casa disse: sim, minha mãe. Há uns 5 anos atrás minha mãe faleceu. Então não serve. Bateu do lado: tem pé de mostarda? Tem. Alguém nesta casa já faleceu? Sim.
Meu filho faleceu faz 10 anos. E assim ela foi, batendo de porta em porta, procurando por uma casa aonde não tivesse acontecido nenhuma experiência de luto e que tivesse também a árvore da mostarda. No final da tarde, quando já era quase pôr do sol, o Buda estava debaixo da árvore meditando de novo. E a mulher apareceu. Ele viu a mulher se aproximando. E ela disse: Buda, eu vim falar com você. E ele disse para ela: achou a mostarda sagrada para fazer o chá? Não. Por quê? Porque em todos os lares que eu bati procurando por ela, a morte havia chegado primeiro. Nenhum dos lares que eu visitei não tinha ainda tido a experiência de viver sem a morte. Muito bem. E seu filho, cadê? Estava morto. Eu enterrei. Se você já sabe que a mostarda sagrada não existe, e você já sabe que seu filho estava morto, o que você veio fazer? Eu vim lhe agradecer, porque você respeitou a condição em que eu estava. Você não me forçou a acreditar nas coisas que eu deveria acreditar e deixou que eu mesma descobrisse que meu filho estava morto e que eu não era a única pessoa no mundo a experimentar o luto dentro da família. Então eu vim lhe agradecer por esse aprendizado que me foi dado hoje, pela compreensão que eu tenho agora de que eu não sou a única pessoa do mundo a viver assim. E o Buda então aproveitou a oportunidade para falar a ela sobre a reencarnação, sobre o retorno daqueles que morrem, da lei do karma, da evolução, dos renascimentos, e de que num futuro aquela mesma criança que teria experimentado a aparente morte teria a possibilidade de nascer uma segunda vez, certamente ao lado dela, para que as relações de afeto se consolidassem. E é assim que a vida se apresenta para todos nós. Nós, na verdade, não podemos imaginar que nós sejamos a única pessoa no universo a experimentar as histórias do luto. A partida dos entes queridos são, na verdade, um fenômeno muito mais comum do que nós imaginamos. E as histórias de vida de todos nós trazem alguma experiência de alguém muito querido que num dado momento partiu, nos deixando a sensação da saudade pela condição de aparente afastamento dessa pessoa que desencarnou. E é isso que a doutrina espírita tem também para nos trazer, assim como o Buda, nos falando que a vida continua, nos falando da imortalidade da alma, nos falando dos encontros e reencontros que as encarnações sucessivas nos oferecem, nos permitindo perceber que os nossos entes queridos, ao partirem pela morte, não rompem os laços conosco, mas continuam a conviver ao nosso lado, realizando junto conosco muitas das nossas tarefas, aguardando as possibilidades futuras para que eles retornem à nossa convivência e nós possamos mais uma vez privar desse relacionamento mais estreito ao lado das pessoas que nós tanto amamos, para que
nós possamos descobrir que no fundo, a morte não existe. A morte, na visão da doutrina espírita, ela não é real, porque o que morre é apenas o corpo, mas a alma continua viva, tendo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, sentindo o mesmo afeto pelas mesmas pessoas, sem que a morte tenha o poder de apagar da mente dos nossos entes queridos o afeto, o sentimento do bem, o desejo de estar juntos e a própria saudade, que é muito comum nessas histórias. Emmanuel, no livro chamado Religião dos Espíritos, em uma mensagem intitulada Ante os que partiram, traz um conjunto de informações muito interessante para todos nós, que nós poderíamos tomar esta mensagem como base, Ângela, e perceber 4 pontos fundamentais que precisamos ter com relação às questões do luto. Sim, mesmo que nós tenhamos a compreensão de que a vida continua, mesmo sabendo que o que morre é só o corpo, mesmo sabendo que a alma continua tendo as mesmas relações conosco, e mesmo sabendo que nós nos encontraremos no futuro, mesmo tendo todas essas convicções, mesmo sabendo de todas essas coisas, ainda assim, os Espíritos dizem que das dores que nós atravessamos na Terra, a mais grave, a mais dolorosa de todas elas, é a da perda dos entes queridos. Ter a experiência de ver imóvel, dentro de um espaço estreito, o corpo da pessoa que você tanto ama, sem que as mãos se movimentem mais, sem que os olhos não estejam mais voltados para você, sem que você possa ouvir a voz dessa criatura chamando você, sem que nós consigamos novamente ter a convivência física desses indivíduos, dói. Dói demais, a ponto de Emmanuel mesmo, nessa mensagem, dizer que de todas as experiências que a criatura humana atravessa na Terra, a mais difícil de todas elas é a perda dos entes queridos. A perda dos entes queridos é, na verdade, a perda dos entes queridos é, na verdade, uma experiência profundamente traumática. Profundamente traumática. E muitos de nós, diante desse trauma, temos até dificuldade de retomar as nossas vidas, de nos reorganizarmos, de superarmos o golpe da desencarnação e reorganizarmos os nossos corações para os embates futuros que a vida nos pede. Exatamente pela dificuldade que muitos de nós temos, nós conseguimos retirar da literatura espírita, como base nesta mensagem, esses 4 pontos que são importantíssimos para o entendimento da nossa vida. O primeiro ponto que Emmanuel resgata para nós é a compreensão de que todos nós temos o direito de chorar os nossos entes queridos que partiram. Nós ouvimos algumas vezes em alguns espaços espíritas algumas colocações que não estão perfeitamente alinhadas com o pensamento espírita,
dizendo que as pessoas não devem chorar pelos seus entes queridos. Qual é a mãe que não vai chorar por um filho que parte? Qual é o casal que se ama, que não vai chorar a ausência do seu companheiro? Quantas histórias a gente tem de pessoas idosas que um desencarna, pouco tempo depois o outro também vai. A ausência da energia, a perda de certa forma do sentido das coisas, justifica muitas vezes uma desencarnação muito próxima da outra, naquelas histórias onde há uma dependência e um afeto muito grande entre as duas pessoas. Então, o primeiro ponto que Emmanuel destaca para nós é: nós temos o direito, sim, de sentir saudade. Nós temos o direito, sim, de chorar pelos nossos entes queridos e de sentir que as nossas vidas experimentaram um trauma profundo a partir dessa experiência. Quando alguém perde pai ou perde mãe, nós dizemos que essa pessoa ficou órfã. Quando uma pessoa perde o esposo ou a esposa, nós dizemos que esta pessoa ficou viúva. E quando a pessoa perde filho, a gente diz que ela ficou o quê? É tanta dor, que não tem nome. É uma dor muito profunda que vai demorar muitos anos, às vezes décadas, para poder cicatrizar. Mas uma hora ela cicatriza, viu? A gente vai conseguir cicatrizar. Só que como toda ferida que cicatriza, ela deixa uma marca. Todos nós, que já passamos pela experiência da desencarnação de um filho, não somos mais as mesmas pessoas depois do ocorrido. As coisas perdem um pouco o sentido, dinheiro, riqueza. A nossa relação com os outros filhos mudam, porque nós olhamos para os outros filhos e entendemos que é possível que esses também a gente não tenha mais a convivência. A maneira de se relacionar fica muito mais intensa. Há um crescimento no afeto, na busca e na valorização da companhia. Mas todos nós temos sim o direito de chorar, o direito de nos entristecermos e o direito até de deprimir. Nós não podemos querer que uma pessoa experimente a desencarnação de um ente querido que ama e não sinta o golpe, o dissabor da ausência, que não chore e até entre em depressão. Ela tem direito de deprimir. Mas ela é espírita, ela tem o direito de deprimir. Ela tem o direito de deprimir. Quando um filho sai para estudar fora, a gente sente saudade, a gente chora. Um filho vai fazer um curso na Alemanha, a gente não vai ver, porque não vai poder voltar. Só quando terminar, a gente chora, sente saudade. Sabe que vai encontrar, mas chora, A mesma coisa, se eu tenho alguém que eu amo e que partiu, eu tenho o direito de sentir a ausência desta pessoa. É isso que Emmanuel nos destaca. Mas ele destaca junto uma outra coisa, que é o seguinte: você tem o direito de sentir saudade. Você tem o direito de chorar. Você tem o direito de deprimir. Sim, você tem. Mas você tem o dever de se reconstruir. Não é justo que nós, diante de uma perspectiva de perda de um ente querido, que nós caiamos no desespero. Isso está fora daquilo que a doutrina espírita nos recomenda. Você quer chorar? Chore. Você quer sentir saudade? Sinta.
Está sentindo que vai deprimir? Deprima. Mas não se desespere. Não enlouqueça de dor. Não permita que a dor devore o seu coração. Não permita com que a sua fé seja rompida, que você fique de mal com Deus, que você desenvolva um ódio pelo Criador, um ódio pela vida, ou que se abandone no fosso da depressão sem procurar a ajuda de um profissional. Em outras palavras, você pode fazer esse movimento de adoecimento. Você pode fazer, mas precisa fazer o movimento da cura. Não é justo que nós nos abandonemos nessa condição. Muitos de nós, quando experimentamos essa vivência, nós nos abandonamos por completo. Nós desistimos da nossa própria vida. E essa decisão não é a decisão mais acertada que a gente tem. Por isso, a primeira recomendação que Emmanuel nos oferece é: quer sentir saudade? Sinta. Mas não enlouqueça. Não rompa o fio. Quer chorar? Chora. Chora. Se você vai visitar alguém que perdeu um ente querido, não fique perturbando o ouvido dele, dizendo: olha, não morreu, está vivo, viu? Porque a vida continua. A pessoa não quer ouvir isso. Fique só calado. Fique do lado. Ela não perguntou. Se ela perguntar, aí você responde. Resposta para quem está enlutado é de 10, 15 segundos. Não se faz discurso para quem está enlutado. E só se perguntar. Se a pessoa não perguntar, não responda nada. Não está perguntando. Você não vai oferecer uma resposta para quem quer ficar calado. Se você quer ajudar um parente ou um amigo que teve alguém que desencarnou, não vá para a casa dele para ficar buzinando o conteúdo espírita na cabeça dele. Vá, visite a pessoa e leve o rancho do dia. Você chega lá, você limpa a casa, faz o almoço, chama as pessoas para almoçar, lava a louça, arruma tudo. Depois você fica com a pessoa e não precisa falar nada, só põe no colo, só cuida. E depois, olha, amanhã eu volto para a gente... Amanhã eu vou trazer um almoço bem gostoso, fazer um almoço bem legal. É assim que a gente cuida de quem está enlutado, oferecendo o que a pessoa não é capaz de fazer. Pessoas enlutadas não têm condição de levantar: vou fazer um almoço bem gostoso, delicioso. Não vai fazer, não quer comer, e não vai fazer nem o alimento dos filhos. Então, você chega cedo, prepara, dá banho nas crianças, se for o caso, leva na escola, ajeita a vida, ajuda. E da mesma forma, quem está no processo de enlutamento tem o direito de ficar assim, mas tem o dever de sair. Essa é a primeira das 4 recomendações que nós conseguimos tirar da obra de Emmanuel. Por quê? Porque nós precisamos entender que muitas vezes existem dores do luto que nem sempre são respeitadas. Os estudiosos da questão do luto, eles apontam para nós 7 lutos diferentes que existem e que não são respeitados. Vocês sabiam? Tem 7 lutos que a sociedade não respeita. São lutos que a pessoa precisa passar sozinho, calado, engolindo sua dor sem poder falar com os outros. Primeiro luto não permitido pela sociedade. Luto número 1, o luto do feto. Vocês já viram uma mulher engravida, ainda é um embrião, nem feto está ainda com 2 meses, e aí ela perde a criança. Fulana estava grávida e perdeu. Quantos meses? 2 meses. Aí chega lá: minha amiga, perdeu. Você é nova, mês que vem você engravida de novo, vai ter outro menino.
e nós não respeitamos a dor dela. A mulher, quando ela faz o exame do beta que deu positivo, ela já é mãe. Ela já é mãe. Aquela criança já é o filho dela. Se acontece alguma coisa que não permite que ela complete a gestação, para ela é um luto de um filho. Às vezes o marido não respeita isso, sabe? Não, estava só com 8 semanas. Esteira. Amanhã ela engravida de novo, né, meu bem? Amanhã vai estar grávida novamente. E isso é uma ferida muito grande, porque mulheres que experimentaram isso, muito frequentemente contam os filhos não nascidos. Elas dizem, eu tive 5 gravidezes, dessas 5 tive 3 filhos. Mas ela conta todas as vezes que engravidou, como se cada vez que engravidou já fosse uma criança completa. Então tenhamos respeito pela gravidez que por algum motivo não se completou e que frustrou na mulher a sensação de que ela poderia verdadeiramente ser mãe. Dos 7, esse é o primeiro. O segundo luto não permitido é o luto do aborto provocado. Uma mulher engravidou, não quis ter a criança e ela decidiu interromper a gestação. Ela não pode chorar esse luto, tá? Ela tem que engolir esse choro, porque ela não pode dizer para ninguém que ela fez. Então ela chora sozinha. É um luto terrível, porque ela chora e não tem com quem partilhar essa dor, porque no fundo ela sente muitas vezes, não é sempre, muitas vezes culpa em função daquilo que aconteceu. Então essa decisão de interromper a gestação leva a mulher para um estado no qual a sociedade não aceita que ela tenha realizado isso e, portanto, ela se tranca dentro de si mesma. Mulheres que vivem essa experiência têm uma chance maior de deprimir, uma chance maior de ideação suicida, têm muito mais chance de serem pessoas com sequelas em função da deliberada interrupção da gestação. É o segundo luto não permitido que a gente tem. Segundo a leitura da doutrina espírita, embora o abortamento provocado não seja a decisão mais adequada, existe sempre a possibilidade de retomada da história. Não há nada que a gente possa ter feito que aos olhos de Deus não tenha conserto. Tudo tem conserto. E se eu cometi um equívoco lá atrás, a gente pode viver de maneira a compensar aquilo que se fez numa mesma existência. Não precisa esperar a reencarnação. Nessa existência mesmo, cuidando melhor dos filhos nascidos, dos netos, sendo uma pessoa mais humana, para de alguma forma compensar aquilo que nos incomoda em termos da história que a gente viveu. Terceiro luto que a gente não pode chorar para fora, só pode chorar para dentro. É o luto do amante. Você se apaixonou por um homem casado, ou uma mulher casada, e essa pessoa que se apaixonou desencarnou, seu chefe. Aí você vai para o velório, está num choro danado, aí o pessoal diz, nossa, a secretária está mais emocionada que a mulher dele, ó. Como ela é sensível. No fundo ela está chorando o amor dela, mas ela não pode falar, ela não pode dizer para ninguém que é um amor proibido. Então o luto do amor proibido é um luto terrível, porque eu não posso falar para ninguém e eu tenho que chorar sozinho a minha própria história. Quarto luto não permitido, o luto do suicida. Muitas famílias têm vergonha de dizer que a pessoa se suicidou, então elas inventam outras histórias. Ele sofreu um acidente, ele vinha de moto e aí sofreu um acidente. Na verdade, houve um suicídio. Ele foi fazer um negócio na casa, caiu do telhado e desencarnou. Para não dizer que houve um suicídio. Não querem que as pessoas saibam. Por quê? Porque as religiões, elas têm uma tendência de apontar o suicídio como algo que não tem conserto. A doutrina espírita diz que isso não é bem assim. Não existe nada que a gente possa fazer
que não tenha solução nas leis de Deus. E embora o suicídio não seja uma solução adequada para os nossos problemas, nós temos condição de depois rever as nossas histórias. Os espíritos, quando se suicidam, vão passar por um período de sofrimento, é claro, em função da decisão que tomaram, mas eles vão retomar e vão caminhar, e lá na frente terão a chance de até reencontrarem com os seus amados, com os seus afetos. Eles não vão ser almas condenadas à desgraça. O sofrimento que experimentarão do outro lado é em função do remorso pelo que fazem. E o que é mais complicado do suicídio é que a causa que levou ao suicídio vai voltar. Se a pessoa teve uma cegueira, ela não suportou a cegueira e se matou, o que é que está programado na encarnação posterior para ela? A cegueira. Ela precisa provar que ela passa pela cegueira e não se mata. Então, a gente só se atrasa quando se suicida, porque a causa do suicídio vai voltar. Ah, eu tive uma falência, não suportei a falência e me matei. Tudo bem. Vai para o mundo espiritual, passará por um período longo de sofrimento, de remorsos e tal. Lá na frente a pessoa se reorganiza, vai começar a sua história, vai ter uma história de falência aí, tá? Porque eu preciso mostrar que eu venci esse bloqueio na minha alma. Então nunca vale a pena se suicidar, porque você está se suicidando para depois enfrentar de novo a mesma prova. Melhor passar logo de uma vez, para não remédio ruim a gente toma só uma vez, para não tomar duas. Resultado, esse luto, que é o luto do chamado suicídio, também é um luto que muitas vezes as famílias têm vergonha de contar e não podem chorar o luto dos seus amados. E muito mais pela amargura que sentem, pelas crenças religiosas de que eles estariam irremediavelmente perdidos em função do ato que praticaram. Vão se recuperar. Demora um pouquinho, mas se recupera também. Luto não permitido número 5. O luto do idoso. Ai, perdi minha avó. Que idade que ela tinha? 95. Estava cansadinha já, né? Que bom que desencarnou, que ótimo. Mas você gostava da sua avó. Você gostava dela. Você não tem o direito de sentir saudade do avô que desencarnou. Esse também é um luto não permitido que a nossa sociedade tem. E a proposta da doutrina espírita é que nós não nos permitamos, em função dessas experiências, de achar que porque uma pessoa desencarnou com 95 anos, ninguém pode ficar entristecido pela partida dela. Não faz sentido. Todos nós temos o direito de viver com os nossos entes queridos pelo tempo que nós quisermos. E mesmo que uma pessoa já esteja idosa, ela pode ser muito amada. Então a gente tem que aprender a respeitar a idade daqueles que desencarnam, já com uma condição bem avançada, porque é uma falta de humanidade. A gente diz, nossa, já tinha tudo isso, e não tinha morrido ainda. Graças a Deus morreu, né? Porque aí já deu um descanso, né, para todo mundo. Isso é uma falta de caridade. Luto número 6, Ângela. Um luto não respeitado, luto não permitido. Luto de pet. Luto de pet. A pessoa perdeu um gato, um cachorro, uma calopsita, sei lá, um peixinho, um beta. Um gato, um cachorro que passa anos convivendo com a família. Aí o cachorro desencarna e a pessoa diz, nossa, meu cachorro morreu. Amanhã eu compro outro para você. Qual era o gato? Era um siamês? Amanhã eu compro outro siamês, igualzinho, boto lá. É uma falta de respeito com o luto. Porque um siamês não é igual ao outro siamês. Mas quem está do lado de fora diz, gente, é só um gato, pelo amor de Deus. Só que para quem está vivendo a história da convivência com esse animal faz muita falta, viu?
Você cria um vínculo de afeto e quando o animalzinho desencarna, nossa, a pessoa que era seu tutor fica numa condição de sofrimento muito grande. Então aprendamos a respeitar o luto do pet. E o último dos lutos, que não é permitido, é o luto do espírita. Ah, mas você não vai chorar, né? Você tem conhecimento, sabe, está tudo bem, vamos levantar essa carinha aí, vamos sorrir, senão vai fazer mal para o seu filho, vamos embora. Gente, isso é uma falta de caridade sem tamanho. A pessoa tem o direito sim, mas a gente tem que ajudar a pessoa também a sair. Tá bom? Essa é a primeira. Segunda coisa que é importantíssimo, que nós tenhamos a compreensão na visão de Emmanuel. Nós não devemos, e isso é muito comum, nós não devemos trabalhar em nós a sensação de que nós fomos o culpado da desencarnação do outro. Então você tem um filho, o filho desencarnou e falou assim: meu Deus, eu não devia ter dado a chave do carro. Por que eu dei a chave do carro? Por que eu dei? Outra hora eu sabia que esse rapaz não era boa companhia para minha filha. Ou de repente, puxa, por que eu não cobri a piscina, gente? Deixei a piscina descoberta e o meu neto caiu e se afogou. Por que eu fiz aquela ultrapassagem na estrada? Matou meu filho. Essas histórias são muito comuns e muito frequentemente, e isso muito mais frequente com os pais, nós puxamos para nós a responsabilidade da desencarnação dos nossos amados. Nós queremos de alguma forma encontrar em nós uma razão para aquilo que aconteceu, embora nós não tenhamos efetivamente nenhuma responsabilidade direta, mas é um mecanismo do próprio ego, no sentido de proteger o filho. Eu digo, fui eu que fiz errado. Às vezes o filho experimenta uma doença e desencarna e você diz: por que eu não fui no outro hospital, gente? Por que eu vim nesse? Eu devia ter tirado, logo que eu vi que não estava tendo, devia ter tirado e levado, não tirei. A culpa é minha. Isso é muito comum, nós queremos trazer a culpa toda da desencarnação para nós. E aqui é importante que nós observemos pontos essenciais no entendimento da lei de causa e efeito. Na lei de causa e efeito existem coisas sem importância e existem coisas com importância. Qual é a cor da meia que eu estou usando hoje? Isso é importante? Isso não é importante. Então isso corre por conta do nosso livre-arbítrio, que tanto faz se ela for preta, azul, amarela, roxa, branca, não faz. Daqui a um ano isso vai ser importante? Não, então isso não tem valor nenhum. As coisas que depois de um tempo elas não deixaram nenhuma sequela, porque elas não são importantes. Você precisava sair e não encontrou o cinto. Procurei meu cinto, não achei. Como eu não achei meu cinto, eu briguei. Mexeram nas minhas coisas, mexem tudo nessa casa. Não é possível. Daqui a um ano, será importante se eu naquele dia sair com cinto ou sem cinto? Então não justifica brigar, não justifica se desentender, e não justifica achar que isso aconteceu porque tem uma justificativa espiritual. São coisas que fazem parte do nosso livre-arbítrio. O cinto estava fora do lugar, a meia que eu usei era preta ou era branca, sei lá. Eu mesmo já saí de casa com um sapato de um lado e o outro de outro, diferente. Só fui descobrir na rua. Aí não tinha mais como voltar, digo, agora vai assim mesmo. Eles eram parecidos, mas não eram iguais. Um ano depois, não faz diferença com que sapato que eu saí daquele dia, né? Então essas coisas.
coisas sem importância não justificam a nossa raiva, a nossa briga, o nosso desentendimento em casa, a nossa reclamação, porque daqui a um ano aquilo não vai ser importante. Por que eu vou brigar se é uma coisa tão pequenina? Da mesma forma, se aconteceu alguma coisa com meu filho e aquilo é uma coisa pequena, que daqui a um ano não tem valor nenhum, isso corre por conta do nosso livre-arbítrio. Agora, quando ocorre uma coisa que vai deixar sequelas pelos anos pela frente, é razoável que a gente pense que isso esteja dentro de uma programação, porque é relevante na história do indivíduo. E o que é que pode ser mais relevante na história de uma encarnação do que a própria morte? Qual é o fenômeno que uma pessoa vai atravessar durante a encarnação, que vai ser o fenômeno mais impactante de toda a existência dela? A desencarnação. Então, se esse é o fenômeno mais importante, Rosana, é lógico que ele não corre por conta do acaso. Ele não corre por conta do acaso. Então, a bala não é perdida, a bala é achada. Se eu estou com uma criança no berço e a bala perdida foi e atingiu e matou a criança, eu não posso dizer, a culpa foi minha, porque não era para colocar aqui, era para ter posto o berço ali. Eu botei aqui, a bala veio e matou a criança. Esse evento, ele é importante demais para depender da minha deliberada ação. Ele não dependeu de mim. Tem uma história muito famosa do Chico, dos dois primos que estavam no quarto, um estava limpando a arma, e a arma disparou e atingiu o outro primo, e aí o que a arma disparou foi preso como assassino. Foi até usada uma psicografia do Chico para inocentar o rapaz. A psicografia foi aceita nos autos e ele foi inocentado a partir dessa psicografia. Nessa história, na mensagem que o desencarnado mandou para o juízo, dizia: o meu primo foi apenas um instrumento, porque eu desencarnaria de algum modo nesse período. Aproveitou-se a experiência dele para a minha desencarnação, mas se não fosse por essa via, seria por outra, nessa janela de tempo que eu estava vivendo. Percebe? Quando uma ocorrência ela é muito relevante, ela não passa por conta do interesse de A ou de B. Se a ocorrência não tem importância, pode até ser, mas se ela é muito importante, não correu por conta do meu desejo, não foi por conta de eu ter levado o menino para fora, que ele gripou e morreu, e a culpa é minha porque eu levei ele para fora. Não, é porque aquela experiência dele gripar foi um instrumento que se utilizou, mas ele desencarnaria de alguma forma, porque não existe a ação deliberada de alguém para fazer. É claro o que eu estou dizendo. Agora tem um detalhe aí dentro. Se nesta ação houve a intenção de fazer, aí eu tenho responsabilidade. Eu vou deixar a piscina descoberta porque eu quero que a minha sogra escorregue, caia e morra. Aí eu tenho responsabilidade. Né? Não, porque ninguém ia deixar a piscina descoberta para o neto, né? Mas para a sogra é uma possibilidade. Então, se a pessoa deixou descoberto e houve a intenção de fazer, então ela tem responsabilidade, porque existe nela a vontade que assim seja. Mas a desencarnação é uma coisa muito relevante na existência e não correria por conta da vontade. Ocorre. Se você tiver a vontade, ocorre. Não tinha um personagem da novela antiga que dizia assim: eu não mato ninguém, eu só faço furo.
Quem mata é Deus. Mas na verdade, quando a pessoa atira, que faz o furo, a intenção é matar. Se eu nunca matei ninguém, eu só faço o furo. Aí Deus vai e mata. É um sofisma, né? É uma brincadeira, porque na verdade existe a intenção de matar. Aí o indivíduo tem a responsabilidade. Agora, muito frequentemente nós absorvemos essas experiências e sentimos culpa por aquilo que acontece e nos penitenciamos e achamos que fomos nós pela chave do carro que demos, porque dissemos sim para ela ir para uma festa, porque nós permitimos que ela namorasse com uma determinada pessoa, que ela fosse naquela viagem de férias. Mas qual é o pai que vai entregar uma chave de um carro para um filho dizendo: eu tenho que dar essa chave porque tomara que aconteça um acidente? Ninguém vai fazer. Então isso é um processo natural do mecanismo do próprio ego, de puxar para si as culpas, para se penitenciar, para liberar os filhos das responsabilidades. Quando a gente experimenta um luto e cai num quadro de muita culpa por aquilo que aconteceu, sem que nós tenhamos intenção, precisa de terapia, precisa de um psicólogo para ajudar, ou até de um psiquiatra, para ajudar a pessoa a sair desse estado de dor, porque às vezes a gente não sai sozinho. A gente entra num processo depressivo e vai precisar de ajuda para sair. A gente cai num quadro de culpa, vai precisar talvez de um profissional para sair. Então é muito importante que nós tenhamos essa compreensão das coisas. A terceira orientação que Emmanuel entrega para nós, no texto que ele nos oferece, é nos destacando o fato de que muitas vezes, isso é compreensível que a gente faça, né? Nós somos humanos, nós temos as nossas dificuldades. E isso é tão comum, gente, tão comum de acontecer. Você tem um filho e o filho desencarna. Quando a mãe chega em casa, ela entra no quarto do filho e ela vê os objetos. Ela vê a lição que ele nem terminou, a lição ficou pela metade, com as raspas do lápis que ele apontou na lição que ele estava fazendo. A roupa que está virada do avesso, suada, com o cheiro dele no canto do quarto. Ela muitas vezes não tem coragem de se desfazer. E ela transforma o quarto do filho no museu. Fica tudo trancado, ela não mexe uma coisa de lugar. E costuma entrar nesse quarto para chorar. Toca nas roupas do guarda-roupa, alisa a cama, cheira a roupa ainda com o cheiro dele, mas não tem coragem sequer de lavar as peças. Isso é comum de acontecer. Fazer do quarto um mausoléu. A gente precisa cuidar disso. É lógico que todos nós temos saudade, a gente gostaria de deixar essas pessoas conosco. Eu tenho uma amiga que a filha dela desencarnou tem 10 anos. 10 anos. E a filha pediu para ser cremada. Ela cremou a filha e levou as cinzas para casa. As cinzas estão em cima de um armário na sala. Ela não tem coragem de jogar as cinzas fora. Ela disse: eu já saí para jogar essas cinzas 3 vezes. Tem eventos que vai todo mundo jogar as cinzas, eu vou, levo, quando chega lá na hora que tem que abrir a urna, eu não consigo e volto com a urna para casa. Ela está presa na urna da filha. Quer dizer, não é uma sepultura, não é um quarto, mas são as cinzas que ela decidiu ter como a referência da lembrança daquilo que a filha seja, e mesmo sendo espírita, a dificuldade de lidar com essa questão. Muito difícil. Mas o que a doutrina espírita nos recomenda é que nós não critiquemos quem faz isso.
Porque ninguém gostaria de fazer isso se não tivesse dentro de sua alma uma dor muito grande. Então respeitemos a dor que a pessoa tem e façamos um outro movimento ao invés de criticá-la ou dizer, nega que vamos doar tudo, tem que ir nesse guarda-roupa, é amanhã, vou tirar tudo aqui e eu vou doar tudo, ele não vai vestir mais. A gente não faz isso, é uma violência muito grande. A gente convida essa pessoa que está enlutada para que ela visite um trabalho assistencial espírita. Vai para o trabalho assistencial, aonde ela encontre crianças na idade do filho que ela tem. Aí ela vai olhar aquela criança com um pezinho descalço, um shortinho sujo, uma camisetinha mal arrumada, e ela vai dizer, em casa eu tenho umas camisas que acho que servem desse garoto. Na semana seguinte ela diz, eu trouxe 2 camisetas, só 2, a guarda-roupa tem 50. Eu trouxe 2 camisas do meu filho para ele. Ah, ótimo! É assim que se faz. Então ela vai fazendo vários giros de doação. Ela doa 2, depois ela doa mais 3, aí ela doa mais 5, depois ela doa mais 2 de novo, aí ela doa 10. É ela que vai dar o ritmo que ela tem. E nós temos que dar a ela o direito de dizer, essa aqui eu nunca vou dar. Porque era esta roupa que ele estava no dia que a gente foi passear não sei aonde, vamos fazer um passeio lá em Registro, foi tão bonito o nosso passeio, ele estava com essa camisa nas fotos, essa eu não vou dar. Não dê, não dê, nós temos o direito de não dar, essa aqui eu quero guardar de recordação, porque se não for assim, nós vamos jogar até as fotos fora, né? Porque eu vou querer foto, joga as fotos fora, não é verdade, a gente guarda as fotos e guarda aquilo que a gente acha que é relevante, e deixa com que a vida se encarregue para que a gente vá fazendo naturalmente essa desvinculação daquilo que nos perturba. Lembrando sempre que o objetivo é respeitar a pessoa, mas estimulá-la para que ela dê um passo decisivo. Senão ela fica coagulada naquela posição e não se movimenta mais, o que é muito perigoso, que ela entra num estado assim de cristalização e ela não sai mais daquilo. Em Porto Velho, cidade que eu morei 35 anos, tem uma moça lá, uma senhora lá, que ela perdeu a filha dela na BR, na entrada da cidade. Já deve ter uns 30 anos que a filha dela desencarnou. Uns 30. Até hoje ela vai no centro espírita, com roupa de casa, aquelas batinhas de Fortaleza, rosinha, de bordadinho branco, chinelinha de dedo, ela vai para o centro espírita desse jeito, com roupa de casa, nunca mais pintou o cabelo, e quando ela encontra as pessoas do centro, ela diz, a minha filha, eu perdi minha filha, ela não conseguiu sair, o casamento já se desfez há muito tempo, ela está sozinha, perdeu a filha, perdeu o marido assim, ele foi embora. Então é muito complicado a gente ficar coagulado nessa história. Nós precisamos avançar. Então a gente respeita que a pessoa não queira no primeiro momento fazer a doação, estimula que a pessoa visite, mas não diz, mas você tem que doar, mas não pode ficar, mas respeite a dor e estimule de maneira bastante amorosa que a pessoa consiga fazer esses movimentos. E a quarta e última recomendação que Emmanuel nos oferece nesse mesmo texto é com relação ao depois do luto. O que fazer depois do luto? Como agir depois que o primeiro período passa? Porque a gente, quando experimenta um luto, nós temos uma primeira fase muito difícil, em que a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, acha que a vida acabou, que a gente não tem condição de retomar a história, a vida perdeu o sentido. É um período muito amargo, mas esse período vai passar, ou pelo menos o que se espera que passe.
Se esse período não passar, é porque a pessoa entrou num quadro chamado luto patológico. Ela não está conseguindo sair de volta para a vida. E Emmanuel diz, é muito importante vencer esse luto patológico. Senão a minha programação espiritual fica comprometida. Digamos que eu tenha 5 filhos. Um filho desencarna. Se eu não me reorganizar, eu perco os outros 4. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 irmãs. Ela tinha 10 anos, ela tinha uma irmã de 6 e uma irmã de 2 aninhos. A mãe foi buscar as filhas na escola. A minha amiga, como era mais velha, veio sentada no banco da frente do carro. E as 2 irmãs mais jovens sentadas no banco de trás. A de 6 anos atrás da minha amiga e a de 2 aninhos atrás da mãe, que vinha dirigindo. Quando elas chegaram em casa, vindas da escola, a mãe estacionou o carro e iria atravessar a rua para poder ir para casa, que a casa era do outro lado da rua. Então a mãe estacionou, abriu a porta do carro para sair. Quando a mãe abre a porta do carro para sair, a mais nova de 2 anos abre e sai. Um carro vem e pega a criança e a esmaga de encontro à porta do carro aberta. Morte instantânea. Minha amiga conta essa história e diz assim: a partir dos 10 anos eu fiquei também órfã de mãe. Eu perdi minha irmã e perdi minha mãe. A minha mãe não prestou mais depois disso. Nunca mais. Porque ela carregou a ideia da culpa, porque foi ela que deixou a filha sair. Então, absorveu culpa e não conseguiu se trabalhar. Então, a 4ª das recomendações de Emmanuel é: temos que vencer o luto patológico. E como que eu faço isso, pelo amor de Deus? Se eu perdi meu filho que eu tanto amava, se eu perdi minha filha que eu tanto amava, se eu perdi meu marido que eu tanto amava, o que que eu vou fazer agora sem a companhia dessas pessoas? E lembra Emmanuel que, na verdade, nós não perdemos as pessoas. Essa frase, perda dos entes queridos, que nós encontramos inclusive no livro dos Espíritos, ela é tratada assim para que as pessoas identifiquem do que ele quer tratar. Mas, a bem da verdade, não existe perda dos entes queridos, porque ninguém perdeu o ente querido não está perdido. Vamos reencontrar com ele. Ele não morreu, na verdade ele vive, não é? Ele vive. Então a proposta que o Emmanuel dá para nós é a seguinte: se você experimentou um trauma de uma perda de alguém que está pesando demais, tome a decisão de viver em homenagem a ela. Decida um projeto que realizaria seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, a pessoa que você perdeu, e diga: eu farei por ele. Eu tenho uma amiga que ela perdeu um filho atleta. Ele era ciclista. Eles estavam num grupo de ciclistas andando normalmente, que é o grupo que sai, e num dado momento o menino tombou. Ele teve um problema de coração, caiu morto ali. Que dor desesperadora, porque o filho, se não me engano, tinha 27 anos, atleta, ciclista, tudo pela frente para viver, desencarnou-se. Nossa, ela ficou destroçada. Espírita, se eu vou retomar a minha vida e vou agora viver em homenagem a ele. Hoje ela é atleta, já atleta sênior chamada. Ela escolheu a natação e não o ciclismo para homenageá-lo. Ela nada, ela faz horas de natação por dia, participa de concursos, de torneios do Brasil inteiro e ganha os torneios, porque ela se tornou, pela dedicação dela,
uma atleta. Ela não era atleta, ela era uma pessoa assim, que nem nós. Mas ela começou a treinar, desenvolveu. Hoje ela nada, tira medalhas, ela é cheia de medalhas dos torneios que ela participa. E aí quando ela ganha, ela diz: para você, meu filho, você quer seu, mais uma medalha sua. Então ela vive em função dessa realização. Quantas mães abriram ONGs depois que seus filhos desencarnaram? Quantas criaram trabalhos em homenagem aos seus amados? Essa é a forma que a gente precisa desenvolver as nossas histórias de vida, para que a morte não traga para nós uma notícia que não é verdadeira, ou seja, a notícia de que a vida teria terminado. O próprio Cristo deixou essa mensagem para nós na sua própria passagem pelo planeta. Muitos de nós nos fixamos na história do Cristo na Terra, olhando para a crucificação como se a cruz fosse a mais importante notícia da passagem dele pelo planeta. Para a doutrina espírita, a crucificação não era uma necessidade para a desencarnação do Cristo. Ela acontece porque ela precisava ser pública. Se Jesus tivesse morrido de dengue, de Covid, de chikungunya, de zika, as pessoas diriam: não, ele não morreu não, isso é que conversa, está vivo. Não, a desencarnação dele é pública. Execução feita pelo Império Romano, pública. Todos viram ele morto, para que quando ele reaparecesse, todo mundo dissesse: verdadeiramente, ele morreu e reapareceu. Essa é a grande notícia que a gente tem, que o Evangelho, ele não termina na sexta-feira, ele vai terminar no domingo de manhã, na ressurreição do Cristo. Não é numa tarde escura, feia, cheia de trovões, mas num domingo de manhã cedo, num jardim, onde Maria de Magdala vai encontrar com o Cristo ressurreto, para lembrar a todos nós que, mesmo diante do golpe da sensação de perda dos nossos amados, a vida continua, eles continuam conosco e, evidentemente, continuarão participando das nossas vidas e atuando sempre que nós precisarmos, para fazer com que as nossas existências sejam cada vez mais plenas da certeza de que a vida continua e de que Deus está cuidando de todos nós. Obrigado.